Muitos anos atrás eu ouvi algumas pessoas mais velhas do que eu falarem de um prédio antigo e bonito que ficava na Praça Municipal, aqui em Salvador. E também lamentavam o fato desse edifício ter sido demolido. O prédio em questão era o da antiga Biblioteca Pública da Bahia, e o seu caso nos ajuda a refletir acerca do destino do nosso patrimônio histórico. Em 1811 foi criada a Biblioteca Pública da Bahia, a primeira biblioteca pública da América Latina. Mas por mais de 100 anos ela não teve uma sede própria, instalando-se em espaços emprestados por outros prédios. Um desses espaços, já no século XX, foi a ala esquerda do Palácio do Governo, o atual Palácio Rio Branco, e foi aí que ocorreu uma tragédia. Em 10 de janeiro de 1912, conflitos políticos resultaram no bombardeio de Salvador, quando dois fortes dispararam seus canhões sobre a cidade, atingindo principalmente o palácio. O ataque provocou um incêndio e grande parte do acervo da biblioteca foi destruído. Para piorar, o palácio ainda foi pilhado por populares, o que causou ainda mais destruição em várias obras. O que sobrou desse acervo foi levado para um prédio na ladeira da praça e, nos próximos 7 anos, a biblioteca mudou de endereço 3 vezes. Só em 1919 foi que a Biblioteca Pública da Bahia ganhou um prédio próprio, que foi construído na atual Praça Tomé de Souza, fazendo esquina com a Rua da Misericórdia, de frente para o Palácio do Governo. Anteriormente, esse mesmo terreno foi ocupado pela antiga Casa da Moeda, que foi demolida em 1874, e depois por 2 prédios residenciais, que também foram demolidos para depois cederem lugar à biblioteca. Uma vez construída, a biblioteca pública possuía 3 pavimentos e um porão, além de um espaço central descoberto. No segundo e terceiro pavimentos aqui ficava a biblioteca propriamente dita, pois era onde se armazenavam os livros. Já o primeiro pavimento era dedicado às salas da administração, salas de leitura e também tinha um salão do fundo e sanitários. Os andares eram ligados por uma escada e um elevador. Seu teto era coberto de telhas chatas de modelo francês. Seu estilo arquitetônico predominante era o neoclássico. Sua porta principal sozinha já era uma obra de arte. De peroba rosa, ela tinha um trabalho de talha da autoria do português Joaquim Pereira. No terreno ao lado direito foram construídos um jardim e um terraço. Depois, nesse mesmo lugar, foi erguido o prédio da imprensa oficial. Nesse edifício, em 1961, ocorreu um incêndio que se alastrou para a biblioteca, destruindo grande parte do acervo. Isso mostrou que a construção com assoalhos e forros de madeira era insegura. Além do mais, seu espaço físico foi ficando insuficiente para o número cada vez maior de obras e de frequentadores. Assim, em 1970 foi inaugurada a atual Biblioteca Central, nos Barris, para substituir a velha Biblioteca Pública, que foi fechada no mesmo ano. Nessa fotografia aérea dos anos 1940, podemos ver os prédios da biblioteca, da imprensa oficial e do chamado Fórum Velho ou Cadeia Pública. Em 1972, o governo pôs em prática um plano de remodelação da Praça Tomé de Souza, que previa a implosão desses 3 edifícios. Viviam os seus últimos instantes os prédios da imprensa oficial, da antiga Biblioteca Pública, Fórum Velho e parte alta do elevador Lacerda. O primeiro prédio a ruir foi o da antiga imprensa oficial e foi também o que mais ofereceu resistência pela solidez de sua estrutura, uma das primeiras de concreto armado edificadas na Bahia. Demolidos os prédios, o Estado e a Prefeitura farão construir em seu lugar uma praça com jardim suspenso, um restaurante com vista panorâmica, estacionamento subterrâneo para 60 carros e 12 sanitários públicos. Assim, a Praça Tomé de Souza ganhará uma nova roupagem. A implosão ocorreu, mas apesar dos cuidados tomados, destroços atingiram as áreas vizinhas
E o Palácio Rio Branco teve vários vidros de sua fachada quebrados com o impacto das detonações. Aparentemente, a remodelação da praça não agradou muito à população, principalmente por causa da lentidão das obras e do aspecto duvidoso do futuro Jardim Suspenso, gerando uma série de críticas e de piadas. Um jornal chegou a chamar a obra de monstrengo, e o povo lhe dava apelidos pejorativos, como abrigo antiaéreo, Nabucodonosor e cemitério de Sucupira. Em 1986, outra reforma. Sai o Jardim Suspenso e toma seu lugar um prédio moderno, que seria, provisoriamente, a Prefeitura de Salvador. No entanto, o provisório tornou-se permanente, e até hoje aquela estrutura, que, na minha opinião, é de gosto muito duvidoso, é a sede do Executivo Municipal de Salvador, o Palácio Tomé de Souza. E essa foi a história resumida da antiga Biblioteca Pública, uma parte do nosso patrimônio que poderia ter sido aproveitada, mas foi perdida para dar lugar a coisas pouco significantes. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.